Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika Vale. A gente vai continuar o nosso estudo sobre a arte e seu entorno, né? Então, nesse capítulo, a gente vai entender um pouco de como se dá a nossa leitura de mundo a partir do que a gente percebe, né? Sabendo dos elementos visuais, sabendo de toda a questão da alfabetização visual que a gente já viu no capítulo anterior, certo? Então, lembrando disso, a gente sabe que há diversas maneiras da gente se relacionar com obras de arte, né? Quando a gente está diante de uma obra de arte, acolhemos o que está posto ali na frente da gente, a gente tem a oportunidade de nos comunicarmos com ela, né? A gente ressignifica todo o nosso entorno. É muito comum as pessoas chegarem. Vocês já devem ter visto uma imagem parecida com essa, como está aí na tela, né? As pessoas observando, paradas, observando uma tela e ficam. Tem pessoas que ficam horas e horas, visitam os museus justamente para observar, né? Para ir ver. Aí você pergunta assim, Érica, mas o que essas pessoas veem? O que é que elas procuram nessas obras de arte, né? Então, assim, gente, isso tudo mexe com as significações, com os sentidos, né? Então, a oportunidade que a gente tem de apreciar uma obra artística, ela está muito mais, ela envolve muito mais do que apenas o visual. Ela tem muito a ver com as nossas percepções pessoais também, tá? Então, uma obra de arte, ela permite várias leituras, né? Eu posso olhar para um quadro e você pode olhar para o mesmo quadro e nós duas nós podemos pensar em várias significações para esse mesmo quadro, né? Então assim, a partir disso, como forma dessa interpretação de arte, como ela é múltipla, né? A gente tem alguns métodos de leitura de imagem, certo? A gente viu lá o método do Edmund Feldman, né, que é aquele de escrever, analisar e interpretar. Agora a gente vai conhecer o método do Robert William Watts, né? O Watts, ele desenvolveu um sistema dinâmico, integrado e articulado de 6 momentos ou estágios, como queira, certo? Eles devem ser seguidos para que se possibilite a estrutura de uma experiência completa, né? Observar as obras de artes a partir de uma experiência completa e intensa, né? Esses momentos do sistema desenvolvido pelo Watt são, primeiro, aquecer e sensibilizar, segundo, descrever, terceiro, analisar, quarto, interpretar, quinto, fundamentar e sexto, revelar. Certo? Então a gente vai observar um pouco aqui desses estágios da arte aqui, segundo o William Ott, né? A gente tem o primeiro estágio, que é o aquecer e o sensibilizar. Nesse estágio, se vocês observarem essa figura do lado, que é a Noite Estrelada de Van Gogh, a gente pode ter algumas primeiras impressões, né? Algumas primeiras impressões. Você pode sentir um aconchego, você pode sentir uma tranquilidade, né? Isso tudo tem a ver com os elementos visuais, né? A quantidade de azul, a quantidade de imagens, de elementos que estão presentes aí, certo? Então, o teu cérebro ele já despertou para essa imagem, né? Então, a seguir, a gente tem o estágio de descrever. Nesse estágio, é necessário que haja uma descrição dos elementos formais. A gente vai ter linhas, a gente vai ter cores, a gente vai ter diferenças de pincelada, né? E a gente vai ter uma certa textura, a gente pode perceber uma certa textura. A gente tem alguns elementos formais também, um círculo, certo? A gente tem a gente tem figuras geométricas das mais variadas aí, certo? E no terceiro estágio a gente tem a análise, né? Então a gente vai perceber os conceitos formais da obra e a maneira como ele organizou a sua obra, certo? É possível a gente dividir a obra em 3 faixas horizontais, né? Essa obra do lado aí, que é a paisagem da velha cidade. Então a gente tem 3 partes que dá para a gente entender aí nas partes horizontais. Na parte inferior encontram-se algumas casas e montanhas. Vamos lá analisar aqui a
o quadro de Van Gogh, tá certo? Então, as três partes, na base a gente tem as casas, nós temos as montanhas, em seguida a gente tem o céu, certo? Então, essas partes, elas são facilmente identificadas, tá? No céu a gente tem a lua, né? As árvores estão ali muito próximas. Então, essa diferenciação a gente faz no método de análise, tá? E aí a gente vem para o quarto estágio, que é a interpretação. O observador, ele interpreta a obra visual e percebe os sentimentos, as ideias, as sensações que ela lhe oferta. Esse estágio é muito particular. De observador para observador, as respostas são múltiplas, uma vez que para cada sujeito há uma afeição frente à obra. Você pode gostar ou você pode não gostar. Isso vai depender dos elementos formais que estejam presentes e que lhe despertem alguma coisa, certo? Então, particularmente, eu não aprecio quadros com muitas cores amarelas, né? Eu gosto mais de cores de quadros, de composições com cores mais azuladas, mais esverdeadas, né? O amarelo, ele não me atrai muito, mas você pode achar o contrário, certo? Então, só para a gente ter essa ideia aí, tá? A gente tem também essas outras obras aqui que estão do lado, tá? Que uma paisagem de barco, né? Eu até me referi ao amarelo justamente para que vocês observem também comigo, tá? Então, elas podem suscitar o quê? Essa paisagem, ela demonstra uma certa solidão, né? Uma certa quietude. É algo que a interpretação, a primeira interpretação, ela traz para a gente também. Quinto estágio, o repertório do leitor da obra é ampliado com informações quanto à história e ao contexto da obra, né? A partir desse momento, o leitor ele passa a ser influenciado por outras informações que não são apenas a subjetividade, né? Os aspectos historiográficos são inseridos, né? Então, por exemplo, numa paisagem, numa pintura de uma guerra, né? Que o pintor queria passar algo que remetesse a uma guerra, ou então a pobreza. Então, ele vai trazer esses elementos para a obra que vai fazer com que você entenda o contexto histórico no qual aquela obra ela foi construída, certo? E a gente tem o sexto estágio, que é o revelar, né? Nessa etapa aí, existe o fechamento da leitura da imagem, quando aquele que lê a obra é convidado a construir uma imagem a partir de todo o processo traçado. Então, é aí o que você é o processo final, é a finalização. O que foi que essa obra ela significou para você, tá certo? Então, esse ler o mundo, o método do William Ott, mais uma vez, 6 estágios. Primeiro, aquecer ou sensibilizar. Segundo, descrever. Terceiro, analisar. Quarto, interpretar. Quinto, fundamentar. E sexto, revelar. Ok, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, fiquem bem e a gente se encontra. Tchau, tchau.